10 desaparecimentos inexplicáveis de navios. Bem-vindo ao Arvin Polo Televisão. Há registros de navios na história simplesmente desapareceram sem uma razão clara. Algumas das possíveis razões para o desaparecimento repentino deles são naufrágio, problemas na embarcação e outros fatores, e a maioria desses casos causou grande mistério, especialmente entre os cientistas. Afinal, qual a razão desses acontecimentos? E que navio sumiu de repente? E neste vídeo, vamos descobrir os 10 desaparecimentos misteriosos de navios que aconteceram na nossa história. Então vamos começar. Número 1. United States Ship Cyclops. O United States Ship Cyclops era um cruzador protegido da Marinha dos Estados Unidos da América que ficou famoso pelo seu misterioso desaparecimento em março de 1918. Era um navio carbonífero ou navio de guerra usado para transportar carvão para outros navios da Marinha. O Cyclops foi construído em 7 de maio de 1910 no estaleiro William Cramp & Sons, na Filadélfia, Pensilvânia. Passou a ser usado em 1º de maio de 1910. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Cyclops tornou-se parte do serviço de transporte ultramarino da Marinha, transportando suprimentos essenciais para vários lugares. Em fevereiro de 1918, o Cyclops deixou o Rio de Janeiro rumo a Baltimore, Maryland. A bordo estavam 10.800 toneladas de manganês. Esse mineral é essencial para munições. O navio levava ainda 390 pessoas, incluindo oficiais, tripulação e alguns passageiros. O Cyclops passou por Barbados para reabastecer suprimentos e partiu de lá em 4 de março de 1918. Depois disso, o Cyclops nunca mais foi visto e nenhuma comunicação foi recebida dele. Por isso surgiram muitas teorias sobre o desaparecimento do Cyclops. Alguns dizem que o ataque de um submarino alemão foi a razão do seu súbito desaparecimento. No entanto, não há evidências concretas que comprovem isso. Além disso, o desaparecimento do United States Ship Cyclops ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Por isso, não se pode descartar a possibilidade de que o navio realmente tenha sido atacado. Porém, não foram encontrados vestígios do navio ou dos corpos a bordo. Além disso, há uma teoria que diz que a integridade estrutural do navio foi comprometida devido ao excesso de carga de minério de manganês. Isso pode ter causado a destruição do navio enquanto eles estavam no meio do oceano. Também é dito que pode ter havido problemas no motor e em outras partes do navio. Da mesma forma, o capitão do Cyclops, o tenente-comandante George W. Worley, foi acusado de incompetência e falta de disciplina. Por isso aconteceu aquela tragédia. Apesar disso, o desaparecimento do United States Ship Cyclops também deu origem a muitas especulações e lendas, como as histórias do Triângulo das Bermudas, onde muitos navios e aviões desapareceram depois de passarem por lá. O Triângulo das Bermudas é um lugar no Oceano Atlântico formado por Miami, Bermudas e Porto Rico. Embora muitos navios e aviões desaparecidos tenham sido associados ao Triângulo das Bermudas, a maioria dos especialistas atribui o sumiço do Cyclops a causas naturais como tempestades e falhas mecânicas. Número 2. Mary Celeste. A Mary Celeste era um navio brigantino que se tornou um dos casos mais famosos de desaparecimento repentino de navios no mar. Ela foi encontrada pelo Dei Gratia em 4 de dezembro de 1872, no meio do Oceano Atlântico, sem ninguém a bordo. No entanto, o navio estava quase intacto e tinha comida e água suficientes para 6 meses. Mas não havia sinal de passageiros ou tripulação. Assim começou a jornada do Mary Celeste. De Nova York para Gênova, Itália, em 7 de novembro de 1872, foi comandado pelo capitão Benjamin Briggs, junto com sua esposa, filha e outros. Mas apesar de suas habilidades, o desaparecimento repentino deles ainda não pode ser explicado. E quando o navio foi encontrado, só havia alguns sinais estranhos, como um bote salva-vidas quebrado, um cronômetro desaparecido, um sextante e alguns equipamentos de navegação um pouco danificados. Por causa disso, várias teorias surgiram sobre o desaparecimento da tripulação do Mary Celeste. Alguns dizem que a tripulação pode ter abandonado o navio
porque temiam que os barris de álcool transportados pelo navio pudessem explodir, mas não há evidências de que tenha ocorrido uma explosão ou incêndio lá. Além disso, também existem teorias que dizem que o desaparecimento do navio pode ter sido causado por monstros marinhos. Mas assim como outras teorias, não há evidências que comprovem isso. Além disso, explicações naturais como ondas fortes e trombas d'água são consideradas as razões pelas quais ele desapareceu de repente. No entanto, alguns especialistas sugeriram que pode ter havido uma falha no sistema de bombas do navio. No entanto, apesar das investigações realizadas e dos boatos sobre o caso, ainda não há uma explicação clara sobre o que realmente aconteceu com a Mary Celeste. E para os seus passageiros, o SS Waratah era um navio a vapor construído em 1908 pela Blue Anchor Line, uma companhia de navegação britânica que operava entre a Austrália e o Reino Unido. O navio foi batizado de Waratah, uma espécie de flor endêmica da Austrália, simbolizando a profunda ligação entre a Austrália e a Grã-Bretanha. O navio tinha capacidade para transportar 6.000 toneladas e media 152 metros de comprimento. Ele também possuía 2 máquinas movidas a vapor e podia transportar até 750 passageiros. O SS Waratah iniciou sua viagem inaugural de Londres para Sydney em novembro de 1908 e chegou com sucesso ao seu destino. No entanto, em 27 de julho de 1909, em sua segunda viagem, o Waratah desapareceu enquanto viajava de Durban para a cidade do Cabo, na África do Sul. O navio foi visto pela última vez pelo Bukit. O navio Clan McIntyre em 27 de julho de 1909 após zarpar de Durban. Desde então, o Waratah não foi mais visto junto com seus 211 passageiros e tripulantes. Por causa disso, o desaparecimento do SS Waratah se tornou um mistério na história marítima. Diversas teorias surgiram para explicar o súbito desaparecimento dele. Além disso, também há especulações de que o Waratah pode ter passado por uma catástrofe repentina, como uma forte tempestade ou uma erupção vulcânica submarina, que causou o rápido naufrágio do navio. O Oceano Índico é famoso por tempestades repentinas, e a costa sul-africana integra a costa dos naufrágios pelas ondas perigosas e clima local. Mas, apesar das investigações e buscas realizadas com o uso de tecnologias modernas, o SS Waratah ainda não foi encontrado. Além disso, em 1999 foi realizada uma investigação liderada por Emlyn Brown, um explorador marinho, mas nenhuma evidência clara foi encontrada para determinar a localização exata do Waratah. O SS Marine Sulphur Queen era um navio a vapor conhecido pelo seu desaparecimento repentino em fevereiro de 1963. Enquanto viajava de Beaumont, Texas, para Norfolk, Virgínia. O navio foi construído originalmente em 1944 como um petroleiro T2 chamado SSSO New Haven. Em 1960, foi adaptado para transportar enxofre e renomeado SSSO. Enquanto isso, o Sulphur Queen tinha 524 pés de comprimento. Ela tinha capacidade para transportar 15.262 toneladas brutas. Foi um dos primeiros navios construídos para transportar enxofre derretido, usando tanques aquecidos a vapor para manter o enxofre em estado líquido. Além disso, a tripulação total a bordo do navio era de 39 pessoas. Além disso, em 23 de fevereiro, Marine Sulphur Queen partiu de Beaumont, Texas, com destino a Norfolk, Virgínia. O último relatório sobre sua localização foi recebido em 4 de fevereiro de 1963, informando que ela estava perto do Estreito da Flórida. Depois disso, nenhuma outra comunicação foi recebida do navio. Por causa disso, em 6 de fevereiro de 1963, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América realizou uma busca em larga escala, mas não encontrou nenhum vestígio do navio ou mesmo da tripulação a bordo. E apenas destroços, coletes salva-vidas e uma boia salva-vidas com a marca Marine Sulphur Queen foram encontrados. Como resultado, o desaparecimento do Marine Sulphur Queen gerou muitos boatos e questões. Enquanto isso, há uma teoria que diz que o navio tinha fragilidades estruturais, por isso desapareceu de repente.
Na verdade, este navio era conhecido por ter muitos problemas de segurança, como rachaduras em seus tanques e em outras partes. Além disso, as condições do mar naquela época também não eram muito boas, por isso é possível que ele tenha afundado devido a uma falha estrutural. No entanto, há outra teoria que diz que uma possível explosão do enxofre a bordo do navio pode ter sido a causa do seu rápido naufrágio. Número 5. Motor Vessel. Joita. O motor Vessel Joita era um iate de luxo de 69 pés que ficou famoso devido ao seu misterioso desaparecimento em 1955. Construído em 1931 em Los Angeles, este iate foi usado inicialmente em filmes e depois em missões da Marinha dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Mas depois da guerra, ele foi usado como um barco comercial nas ilhas do Pacífico Sul. Em 3 de outubro de 1955, o motor Vessel Joita saiu de Apia, Samoa, rumo a Tokelau, com 25 passageiros e tripulantes. A viagem deveria durar apenas 41 horas. No entanto, quando não chegou no horário previsto e também não enviou nenhuma mensagem, foi declarado como desaparecido. Já tinha passado mais de um mês até ser encontrado por uma missão de busca e resgate em 10 de novembro de 1955. O Joita foi encontrado ao largo de Samoa. Estava a milhas de sua rota prevista, mas não havia uma única pessoa a bordo. Além disso, um dos detalhes mais notáveis sobre o Joita era o grande dano em seu leme. Um lado do navio estava levantado, enquanto o outro lado estava quase submerso na água. O rádio do navio também estava quebrado. E isso pode ter sido o motivo pelo qual não conseguiram pedir ajuda. Mas apesar das partes danificadas do navio, nenhum corpo ou pessoa foi encontrado a bordo. Os botes salva-vidas e algumas balsas salva-vidas também estavam desaparecidos. No entanto, os pertences pessoais dos passageiros e da tripulação foram deixados dentro do navio. Existem algumas teorias que dizem que possivelmente houve uma falha mecânica interna que causou pânico nos passageiros, forçando-os a abandonar o navio. Há também muitas especulações que dizem que pode ter ocorrido um incidente que causou a morte de todos a bordo do Joita e eles nunca foram encontrados devido à imensidão do oceano. Número 6. SS El Faro. O SS El Faro era um navio porta-contêineres construído em 1975 e tinha capacidade de até 31.515 toneladas brutas. O navio era operado pela TOT Maritime e utilizado em viagens entre Jacksonville, Flórida e Porto Rico. No entanto, em 29 de setembro de 2015, o SS El Faro partiu de Jacksonville com destino a Porto Rico, mesmo com a ameaça do furacão Joaquim se aproximando. O furacão Joaquim rapidamente se intensificou de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 4 enquanto se aproximava das Bahamas, para onde também seguia o SS El Faro. Mas apesar dos avisos e da direção prevista do furacão, o capitão do navio Michael Davidson continuou a viagem. Enquanto isso, em 1º de outubro de 2015, o navio foi alcançado por uma forte tempestade com ondas enormes e ventos fortes de até 115 nós. Nas últimas horas do navio, ele sofreu uma falha mecânica que causou a perda de propulsão e também o deixou vulnerável às condições severas do mar. Por causa disso, o capitão Davidson entrou em contato com as autoridades usando um telefone via satélite para informar sobre a situação deles e pedir ajuda. Ele disse que o navio estava inclinando devido à água que estava entrando por uma abertura e o motor também não estava mais funcionando. Apesar dos esforços da tripulação para controlar a situação, a condição do navio piorou ainda mais. Então, na manhã de 1º de outubro de 2015, as autoridades receberam a última chamada do SS El Faro, e eles disseram que o navio estava afundando aos poucos. Por isso, a Guarda Costeira realizou rapidamente uma grande operação de busca e resgate. Contudo, não localizaram o navio nem os 33 tripulantes. O El Faro afundou totalmente, levando toda a tripulação, composta por 28 americanos e 5 filipinos,
Além disso, em 1º de novembro de 2015, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte, ou Conselho Nacional de Segurança no Transporte, encontrou os destroços do SS El Faro a uma profundidade de 15 mil pés no fundo do mar, perto da ilha Crooked, nas Bahamas. Em relação a isso, a recuperação do gravador de dados de viagem do navio, encontrado em abril de 2016, fornece informações valiosas sobre as últimas horas do El Faro. Número 7. Motor Vessel Derbyshire. O Motor Vessel Derbyshire era um grande navio graneleiro construído em 1976 no estaleiro Hudong Zhonghua, em Xangai, China. Este navio pertencia à Bibeline, famosa companhia de navegação do Reino Unido. Seu comprimento total chegava a 294 metros e sua largura era de 44 metros. Além disso, este navio tinha capacidade para transportar mais de 180 mil toneladas. Este também é um exemplo dos superpetroleiros construídos na década de 1970, projetados para transportar grandes volumes de minério de ferro das minas para as siderúrgicas ao redor do mundo. Em 9 de setembro de 1980, ocorreu uma tempestade no Mar das Filipinas. No entanto, o Motor Vessel Derbyshire seguiu de Septilis, Canadá, para Kawasaki, Japão, transportando minério de ferro. Mas quando ele desapareceu do radar e não conseguiu enviar nenhum sinal de socorro, as autoridades realizaram uma ampla operação de busca e resgate para encontrar o navio. Mas não foi encontrado nenhum vestígio do navio ou dos membros da tripulação. Todos os 42 tripulantes e as 2 esposas presentes na viagem foram dados como desaparecidos e depois declarados mortos. E após o desaparecimento do Motor Vessel Derbyshire, surgiram muitas especulações e teorias sobre a causa do naufrágio do navio. Alguns dizem que o navio carecia de manutenção adequada ou que havia uma fraqueza estrutural que não foi detectada imediatamente. Por isso, em 1994, as famílias dos tripulantes desaparecidos colaboraram com as autoridades para realizar uma investigação. Em relação a isso, o governo do Reino Unido, junto com engenheiros navais, realizou uma expedição para investigar o fundo do navio, o local marítimo onde se acredita que o navio afundou. Em 1997, encontraram os destroços do motor Vessel Derbyshire a 4.200 metros de profundidade. Além disso, o resultado das investigações afirma que o navio afundou devido às ondas fortes e a uma falha estrutural. 8. Motor Vessel Yanseng é um navio de carga encontrado abandonado na costa de Queensland, Austrália, em 24 de março de 2006. O navio estava vazio, sem nenhum tripulante a bordo. É um navio graneleiro de 80 metros de comprimento chamado Yanseng, mas não há nenhuma informação indicando que ele esteja registrado ou quem seja o proprietário. O navio foi encontrado por uma aeronave da alfândega australiana, que fazia voo de vigilância de rotina. Depois disso, um navio da Autoridade Marítima Australiana foi imediatamente enviado para inspecionar o navio. Eles também descobriram que não havia documentos, identificação ou qualquer sinal de identidade que normalmente se encontra em uma embarcação operacional. Além disso, o motor do navio não estava mais funcionando e parecia estar vazio há muito tempo. No entanto, dentro do navio, eles encontraram alimentos e água, o que indica que a tripulação pode ter abandonado o navio repentinamente. Equipamentos como rádio e ferramentas de navegação também sumiram. Além disso, não havia sinais de crime ou qualquer tipo de luta no navio. E, de acordo com as autoridades, há também uma grande possibilidade de que o navio tenha sido usado para atividades ilegais, como contrabando ou pesca ilegal. Além disso, o Serviço de Alfândega da Austrália e a Polícia Federal Australiana também não encontraram nenhuma informação que explicasse como o navio foi parar no local onde foi encontrado. Também não encontraram ligação com registros de navios no mundo todo. De acordo com algumas teorias, o navio pode ter sido usado para uma operação de transbordo, onde cargas ilegais são transferidas de um navio para outro no meio do mar. Apesar disso, devido à falta de informações adicionais, as autoridades decidiram simplesmente abandonar o navio. Mas afinal,
qual seria realmente o verdadeiro motivo pelo qual o navio afundou? Número 9, SS Edmund Fitzgerald. O SS Edmund Fitzgerald era um navio cargueiro americano dos Grandes Lagos que ficou famoso devido à tragédia que sofreu em 10 de novembro de 1975, quando afundou no Lago Superior. Este navio tinha um comprimento de 729 pés e uma capacidade para transportar mais de 26 mil toneladas de carga. Ele também recebeu o nome de Edmund Fitzgerald, um conhecido empresário e presidente do conselho da empresa que encomendou o navio, conhecida como Northwestern Mutual. O Edmund Fitzgerald foi lançado em 7 de junho de 1958. Depois disso, ele foi usado para transportar minério de ferro das minas em Duluth, Minnesota, para cidades como Detroit, Toledo e outras cidades ao redor dos Grandes Lagos. Enquanto isso, no próprio dia da tragédia, o Edmund Fitzgerald estava a caminho de Detroit, vindo de Superior, carregando 26.116 toneladas de pelotas de minério de ferro. O capitão do navio era Ernest M. McSorley, e ele também era um marinheiro veterano. No entanto, uma forte tempestade atingiu o Lago Superior, com ventos chegando a 50 nós e ondas atingindo até 35 pés de altura. Na noite de 10 de novembro, o SS Edmund Fitzgerald começou a ter problemas. De acordo com relatos, alguns dizem que houve um vazamento grave no navio e ele perdeu a comunicação. Entre 7 e 10 da noite, o Edmund Fitzgerald perdeu contato com outros navios e, horas depois, foi confirmado seu desaparecimento. Em relação a isso, nenhum sinal de socorro foi enviado. Por isso, ninguém sobreviveu entre os 29 tripulantes. Portanto, há quem diga que o naufrágio do navio pode ter sido causado por falha estrutural, sobrecarga e a possibilidade de ter colidido com um banco de areia submerso. Por causa disso, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte e a Guarda Costeira realizaram investigações, mas não conseguiram obter provas suficientes. Atualmente, os destroços do Edmund Fitzgerald estão localizados no fundo do Lago Superior, e esse local é considerado uma reserva subaquática. Número 10. Motor Vessel Svenborg Maersk. O número 10 Motor Vessel Svenborg Maersk é um navio porta-containers de propriedade da Maersk Line, uma das maiores companhias de navegação do mundo. Este navio foi construído em 1998 e também faz parte da frota S-Class da Maersk, com capacidade para transportar aproximadamente 8.160 unidades equivalente a 20 pés. O motor Vessel Svenborg Maersk também é uma parte importante da cadeia global de suprimentos, transportando diferentes tipos de cargas, desde eletrônicos e roupas até matérias-primas e produtos agrícolas. Enquanto isso, em fevereiro de 2014, enquanto estava na Baía de Biscaia, este navio afundou devido a uma forte tempestade. A força do vento chegou a 60 nós, enquanto a altura das ondas atingiu 10 metros. Devido às condições extremas do mar, o navio perdeu o equilíbrio e isso resultou na perda de mais de 500 toneladas. Estes são os contêineres do mar. Além disso, o peso dos contêineres contribuiu ainda mais para o seu afundamento. O desaparecimento dos contêineres causou um impacto grave, não só no meio ambiente, mas também nos clientes da Maersk que dependiam de suas cargas. Os contêineres perdidos continham diversos produtos, incluindo bens de consumo e também materiais perigosos que podem causar poluição marinha. Após isso, a Maersk Line imediatamente iniciou uma investigação para descobrir a causa do naufrágio do navio. Apesar disso, devido ao naufrágio do motor Vessel Svenborg Maersk, esse acontecimento serviu como um lembrete para as companhias de navegação de que devem priorizar a segurança de suas tripulações e cargas.